Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Continuando aqui com a resolução de equações não lineares, eu vou falar sobre o método da falsa posição, que também é conhecido como método regula-false ou método das cordas. Antes da gente começar com o método da falsa posição, eu vou fazer um exercício aqui usando o método da obsessão, que foi visto na aula passada, utilizando o VCN, para a gente encontrar a raiz da função f de x, que é igual a x log de x menos 1, no intervalo aqui de 2 até 3, e o meu critério de parada aqui vai ser um módulo de f de xk menor do que epsilon, e o meu epsilon igual a 0,002. Então, aqui, a gente jogou no VCN a função, né? Fui lá em raízes, método de obsessão, coloquei aqui meu critério de parada módulo de f de xn menor do que minha precisão, digitei a minha função aqui. Como aqui é o meu log na base 10, eu tenho que digitar log 10 x menos 1, x inicial, x final, coloquei aqui minha precisão, e ele me deu o resultado aqui, após 7 iterações, de x igual a 2,5078. Então, aqui utilizando o método da obsessão. Aí, o que a gente pode observar desse exemplo? Quando a gente olha para a nossa primeira iteração, que é o 2,5, que é o ponto médio de 2 e 3, o meu x1 está mais próximo da raiz encontrada de 2,51 aqui, né, aproximadamente, do que o meu x2 e meu x3. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui o meu x1 é 2,5, aí o método da obsessão ele vai para 2,75, ele se afasta da raiz verdadeira e depois ele volta para próximo da raiz, mais próximo da raiz verdadeira, de 2,5. Então, o método da obsessão ele não consegue fazer o uso dessa observação. Então, ele estava próximo da raiz, ele foi e depois voltou, né? E aí, quando a gente faz uma alteração simples no método da obsessão, a gente é capaz de aprimorar o refinamento do intervalo que contém essa raiz. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de tomar a média aritmética entre A e B, o método da falsa posição ele vai tomar a média ponderada entre A e B, e aí o meu peso vai ser o f de B e o f de A, respectivamente. No intervalo AB, que contém uma raiz para minha função f de x igual a zero, o método da falsa posição pode ser descrito da seguinte forma. Para cada valor de xk, eu vou calcular a expressão af de b menos bf de a sobre f de b menos f de a. Já já eu vou mostrar a interpretação geométrica e a gente vai entender de onde vem essa fórmula aqui. O nosso novo subintervalo vai ser o que contém a raiz, ou seja, vai ser a xk. Se o f de a vezes f de b for menor do que zero, ou seja, o sinal de f de a e de f de xk são diferentes, ou vai ser o meu intervalo xkb, caso contrário. Aqui é igual ao que a gente tinha lá no método da obsessão. E a gente vai repetir esse processo até que algum critério de parada seja satisfeito. Então, aqui eu tenho uma ilustração geométrica do método da falsa posição. Então, eu tenho aqui o a, o b, a minha função, e aqui está a minha raiz. Como que eu faço? Eu vou pegar o ponto a, f de a, que é esse pontinho aqui, o ponto b, f de b, que é esse ponto, e vou encontrar a equação da reta que liga esses dois pontos. O meu ponto x0 vai ser o ponto que a minha reta toca o eixo x, ou seja, a raiz da equação da reta que liga os pontos AF de A e BF de B. Daí, a gente tem essa equação aqui. Agora, eu vou olhar para o valor do f de x0. O f de A é positivo, o f de x0 é positivo e meu f de B é negativo. Como eu preciso de sinais diferentes, eu vou tratar o meu intervalo agora como sendo de x0 até B, porque o f de x0 é positivo e o f de B é negativo. Então, meu intervalo vai ser de x0 até B. Meu x0 virou A, faço novamente o procedimento. Então, AF de A é esse ponto aqui, BF de B é esse pontinho aqui. Eu peguei a reta que liga esses dois pontos. Onde essa reta toca o eixo x é meu x1. De novo, o f de x1 ele é negativo. Então, meu próximo intervalo vai ser de A até x1, porque o f de A é positivo, o f de x1 é negativo. E o f de B é negativo, eu preciso de sinais diferentes. Agora, o meu intervalo vai ser de A até x1. Novamente, pega o AF de A, BF de B, faço a equação, ligando equação da reta ligando esses dois pontos, onde toca vai ser o meu x2. E a gente repete esse processo até que a gente obtenha algum critério de parada. Vamos refazer o exemplo do vídeo anterior. A gente calculou essa mesma função, só que utilizando o método da obsessão.
Então, eu quero encontrar uma aproximação para a raiz dessa função no intervalo de 1,5 até 2, em que o módulo do meu f de xk é menor do que 10 elevado a menos 5. Então, vamos abrir o VCN e a gente vai vir aqui em cálculo de raízes, método das cordas. Aqui eu vou marcar o meu critério de parada, que é o módulo de f de xk menor do que a minha precisão. Vou digitar a minha função aqui, que é x sobre 2 ao quadrado menos seno de x. O meu x inicial é 1,5, meu x final é 2 e minha precisão é 10 a menos 5. Então, vou ter que acrescentar um zero aqui. Vou pedir para calcular. Então, o método encontrou para a gente 4 iterações, né, para obter a raiz com a precisão desejada, e o valor do meu x foi de 1,93375. Comparando com o método da abscissão que a gente tinha feito anteriormente, a gente precisou de 14 iterações. Quer dizer que sempre o método das cordas vai ser melhor do que o método da abscissão? Em geral, sim, mas não é uma regra. Pode ser que tenha casos que o método da abscissão seja mais preciso que o método regula-false. O que é o ideal da gente fazer? A gente calcular pelo método da abscissão, pelo método regula-false, encontrar o valor, né, para aproximação da minha raiz e substituir na minha função e olhar qual deles que foi menor que zero, né? Então, eu tenho uma melhor aproximação para a raiz da minha equação. Então, aqui, só voltando, eu tenho o print, né, aqui da tela para auxiliar vocês aqui no slide. Pessoal, então eu vou deixar um exercício aqui para vocês tentarem fazer, e é para usar o método da abscissão e da falsa posição para determinar a taxa de juros. E aí a resposta está aqui para vocês conferirem depois, tá? Para a gente finalizar, vou falar então um pouco sobre as vantagens e desvantagens do método da falsa posição. Dentre as vantagens, a gente tem a estabilidade e a convergência para a solução procurada. A gente vai ver mais adiante o método de Newton e também veremos que os cálculos são um pouco mais simples, né? Depois a gente vai fazer a comparação entre eles. E as desvantagens é a lentidão no processo de convergência, que também, né, igual no método da abscissão, requer o cálculo de f de x em um número elevado de iterações, e a necessidade de conhecimento prévio da região na qual se encontra a raiz de interesse. Então é isso, pessoal. Espero vocês na próxima aula, em que a gente vai falar sobre o método de Newton. Até mais!